Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Leonardo Bastos, o Garoto BR, e hoje eu tô aqui para falar sobre os meus 3 romances que foram lançados, que foram publicados, e o quão grande, o quão espetacular eles são individualmente e também analisando como um conjunto. Eu costumo fazer todos os meus livros e desenvolver cada um deles dentro de um mesmo universo, sabe? Como se fosse um universo compartilhado, onde todas essas histórias, todos esses poemas, todas essas obras acontecem dentro desse mesmo universo. Todos eles acontecem desde o início de Talismã. Talismã, meu primeiro livro, ele foi o início de tudo. E ali é apresentado o universo 625. Essa numeração é a numeração que denomina o universo principal onde se passam as minhas histórias. Com a licença do multiverso que foi aberta e que foi instaurada em Talismã 3, a gente pode acompanhar também histórias que se passam em outros universos. Digo isso porque é muito importante e conecta com os romances. Então, por um exemplo, o primeiro romance que eu escrevi depois da saga Talismã foi Por Toda a Eternidade. Por Toda a Eternidade foi o primeiro romance que eu escrevi após a saga Talismã, né? Que no caso, os meus livros eles eram muito focados na saga Talismã. Então eu tinha lançado somente os livros da saga Talismã até que eu comecei a desenvolver os meus outros projetos. O primeiro projeto de romance veio logo após Talismã 3. É um livro onde se passa em dois universos. O 625 e, se não me engano, o 213. Que é dois universos diferentes, o universo 625 e o universo 213, onde no universo 625, que é onde se passa a história de Talismã, nós temos Cauã e Lara como os dois protagonistas dessa história de amor, e no universo 213 nós temos Cauã e Lara, que também são esses protagonistas, mas que tem uma quebra, uma diferença entre os universos. No 625 eles são os protagonistas que se separam, e aí se torna Cauã e Eduarda no universo 625, enquanto no universo 213 o Cauã e a Lara continuam juntos e não tem essa interferência de outras pessoas. Então é uma história que vai se passar ali entre esses dois universos por essa quebra no multiverso, onde o personagem principal, o Cauã, ele é muito apegado a Lara, e em todos os universos da história do Cauã ele sempre se apaixona por uma versão da Lara, e eles sempre acabam se afastando, nunca dá certo o relacionamento deles, e é o trauma da vida dele, é a mulher da vida dele, aquela mulher que ele mais amou, que ele mais quis que desse certo e acabou não acontecendo. Então ele tem todos esses traumas envolvendo a Lara, e ele sempre busca uma forma de voltar para ela em cada universo que ele tá, e com essa brecha no multiverso, esse Cauã do 625 procura uma forma de reconquistar a Lara, que no universo dele ele já perdeu, não tem volta atrás, e ele busca reconquistar a Lara de outro universo que ainda ama ele, diferente da Lara do universo dele. Então é uma história muito, muito especial. Indo nessa outra vibe de estar em um universo diferente, a história Amigos do Amor se passa no universo 0702. 0702? 0702, enfim, 0702. Independente da numeração final, minha cabeça já não tá mais processando, 0702. Que é um universo diferente, um universo completamente diferente do universo da saga Talismã. Então lá em outro universo distante acontece a história Amigos do Amor, que tá dentro aí desse multiverso da saga Talismã. E no universo 625 acontece a história de 4 meses, que é a história do Lucas e da Carol. E a história ali, né, do Amigos do Amor, que fala sobre Luke e Elisa, é uma história que se passa em outro universo. Por que eu digo isso? Porque com a licença do multiverso na saga Talismã, a gente conseguiu abrir essas portas, essas possibilidades de explorar várias histórias de amor e várias histórias através do multiverso de Talismã. Então pensa que Talismã é esse multiverso aqui, e dentro desse multiverso existem vários universos, tá? E nesse universo existe Amigos do Amor, nesse existe 4 meses, nesse com esse por toda a eternidade, aí nesse aqui existem outras histórias. Então cada história vai se passando dentro desse mesmo multiverso e elas coexistem. O único ser que tem consciência ali dentro das histórias, que sabe de todos esses multiversos e que todas as histórias existem, é o Thales Mendes, mas ele não interfere em nenhuma dessas histórias ali, porque são histórias independentes mesmo que estejam no mesmo espaço. Dito isso, nós temos os 3 livros de romance.
Quatro Meses foi um dos primeiros romances ali que eu também escrevi logo após a saga Talismã. E é um romance muito bonito porque fala sobre essa intensidade, esse fogo, essa paixão entre o casal. É uma história para maiores de 18 anos, então é uma história com teor sensual e sexual muito maior que as outras. É uma história que tem cenas mais explícitas e que chega assim a beirar algo bem explícito, bem exagerado, justamente para explicar e demonstrar esse amor em toda a sua grandeza, em toda a sua faceta, em todos os seus âmbitos e ângulos, né? Então é uma história bem pesada no sentido emocional, no sentido físico, no sentido conexão, no sentido mental. É uma história que tem todo um peso e uma carga muito maior. Logo com Por Toda a Eternidade, a gente expressa aquela questão do arrependimento, aquele medo de seguir em frente, aquele sentimento de não conseguir superar. Então a gente vê na história Por Toda a Eternidade o personagem preso entre dois universos e dois amores, que representam o amor atual dele, ao qual ele não tem certeza se está com a pessoa certa, mas gosta, mas não tem essa certeza, então ele não vai mais a fundo. E temos o passado dele, que era aquele amor intenso, que ele tinha certeza que era a mulher da vida dele e que não deu certo. E ele fica entre querer voltar para isso e fazer dar certo, ou se vale a pena continuar com a pessoa que ele está e criar algo ali. Então essa questão de querer recuperar a vida que ele tinha, os amigos, o amor, a cidade, tudo aquilo que ele considerava perfeito para ele, é uma questão que pesa muito nele, porque quando ele olha pro presente, ele não se identifica com a cidade, com a casa, com os amigos, com a pessoa que ele tá atualmente. Ele não se identifica porque é muito diferente daquilo que ele já teve e daquilo que ele já amou, e ele gosta, mas não ama da mesma forma, não está feliz da mesma forma, sabe? Então ele fica pensando e reavaliando na cabeça dele o tempo todo. E se tivesse uma chance de refazer tudo, toda a minha história, de voltar de onde parou, de onde eu me sentia bem e feliz, de voltar para aquele exato momento do tempo onde eu tinha tudo. Só que como ele não consegue voltar no tempo, o que ele consegue fazer é encontrar uma brecha no multiverso para passar por uma realidade onde ele esteja com a Lara, com a pessoa que ele gosta, no lugar que ele gosta, com as pessoas que ele gosta, e começa a desejar a vida do outro eu dele, sabe? E ali o outro eu dele faz a mesma coisa, tá com a Lara, mas não tá se sentindo seguro, já foi traído, tiveram problemas, não é uma relação estável, e ele vê tudo que Luke não, tudo o que o Kawan desse universo tem é o que ele quer ter. Ele quer ter essa estabilidade, essa segurança, essa família, esse relacionamento saudável que esse cara que tem quer voltar para aquilo, sabe? Então eles começam a querer trocar de lado porque um quer o que o outro tem. E é uma história que vai falar muito sobre essa questão de superação. Já Amigos do Amor é uma história completamente diferente que fala sobre melhores amigos que cresceram juntos toda uma vida, que se apaixonam e começam a lidar com esses sentimentos, com a maturidade, com escolhas de eu te amo, mas eu não escolho ficar com você, e o peso dessas escolhas, dessas decisões, o quanto é difícil, e trata sobre essas relações deles com outras pessoas e com eles mesmos. Fala sobre essa questão de toxicidade, de conviver muito com uma pessoa e às vezes se perder pelo conjunto, sabe? Tu cria um vínculo ali com uma pessoa que, quando tu tá com essa pessoa, tu esquece exatamente de quem tu é, porque tu é o conjunto, tu não é mais o indivíduo. Então aquilo ali começa a pesar muito, eles começam a se questionar, então é toda uma história que é mais dramática de todas, mas que vai fazer os personagens evoluir, vai levantar vários questionamentos diferentes do que nas outras. Então, Por Toda a Eternidade, essa questão de não superar, de querer voltar ao momento onde tu foi feliz e não conseguir levar a vida em diante. 4 meses, um fogo e uma atração que vai além, que a gente não consegue controlar, quando bate conexão de alma, de corpos, mesmo, né, que as pessoas não queiram e que o destino dessas pessoas não seja ficar juntos, como tirar essa conexão, como desfazer isso. Então é uma história que fala sobre conexão, sobre o amor e sobre escolha, basicamente, sobre amar alguém, continuar amando alguém por tanto tempo, por tantos anos, por tantos meses e saber que aquela pessoa não é pra ti. E Amigos do Amor se trata sobre escolha, se trata sobre aprender a se amar ao amor próprio, sobre lidar com seus sentimentos e sobre se relacionar, sobre relacionamentos, como é de fato um relacionamento de verdade, que nem tudo é uma fantasia, que nem tudo é um conto de fadas. Então é isso que trazem os meus livros de romances, meus 3 livros. Eu espero que vocês gostem, que se divirtam, que possam ter a oportunidade de conhecer cada uma dessas histórias que são realmente maravilhosas. Muito obrigado a todos e até os próximos vídeos.